E agora vamos dar destaque a um tema que com certeza interessa a todos aqueles que têm filhos pequeninos e que gostam de saber mais informações e informações que nos chegam de verdadeiros profissionais. Neste caso, damos início aos Génios com Chupeta e connosco temos a doutora Clementina Almeida, psicóloga. Olá, viva! Clínica. Bem-vinda. Como está, doutora? Tudo bem? Bem, obrigada. Bem, vamos então falar sobre o sono. Soninho. Soninho. Alguém está a precisar dormir uma cesta hoje? Quem? Tu? Não. Quer dizer, podes fazê-lo, mas depois do almoço, está bem? Claro, mas eu acho que o conceito de cesta é mesmo a ser ao almoço. isso. Não vou ter hipótese, mas adorava. Diz. Depois das tripas. A ti vai-te dar sono, por acaso, depois das tripas. Nada. Vamos então falar sobre sono e há aqui dados curiosos que nos chegaram através de um e-mail enviado pela doutora Clementina no que diz respeito à forma de estar até de quem, entre aspas, manda em determinadas escolas em Portugal, não é? E que tem aqui critérios um bocadinho diferentes da opinião da doutora Clementina. Sim, nem só da opinião, mas daquilo que a ciência neste momento Comprova. consegue demonstrar, Ok. não é? Que é, ou seja, dentro do sono vamos falar em particular das cestas e da questão da importância que elas têm para o desenvolvimento. Nós já aqui falamos do sono dos bebés, explicamos que os padrões deles são diferentes dos nossos, os ciclos são diferentes, eles têm ciclos de 1 hora e não de 4 horas como os nossos, e já falamos de algumas dessas questões, mas o ano passado saíram alguns estudos científicos acerca da importância das cestas para a aprendizagem, para a consolidação dos conhecimentos e para a memória nas crianças. E isto é válido não só para os bebês mais pequeninos, de 1 ano em que têm necessidade de 2, 3 cestas por dia, depois começam a ter necessidade de 1 a 2 cestas, e depois os mais velhinhos, eventualmente a partir dos 3 anos, deixam de dormir cestas. E as recomendações neste momento da Segurança Social, por exemplo, para os nossos infantários, é que todas as crianças com 4 anos, no sentido da tal preparação para a aprendizagem diferente Certo. daquilo que falamos nos últimos episódios dos Génios, proíbem que as crianças durmam a cesta. E a verdade é que alguns estudos, nomeadamente na Alemanha e nos Estados Unidos, demonstraram que as crianças que dormem a cesta, ou seja, perante um jogo de memória, por exemplo, que foi o caso do estudo na Alemanha, perante um jogo de memória, eu penso que até nós temos um pequeno videozinho que ilustra esse estudo. Perante um jogo de memória, as crianças que dormiam a cesta tinham uma performance superior em termos de memória e de consolidação da aprendizagem, cerca de 10%. Ou Mas seja, há um problema base, então, que é Na o verdade, horário escolar. exatamente. Porque a partir de determinada altura não permite Não se que permite se faça a cesta. dormir a cesta, o que está altamente contra o nosso ritmo e o nosso ritmo circadiano, ou seja, aquilo que faz com que o nosso organismo reaja em função do dia e da noite, independentemente dos alarmes que nós temos para nos levantar às 6 horas, que nos diz basicamente que nós temos uma quebra, ou seja, nós vamos tendo um aumento de energia logo no início da manhã e mais ou menos a seguir ao almoço, entre as 2 e 4 da tarde, e os espanhóis nisso estão em perfeita consonância com a ciência, temos uma quebra, uma necessidade de voltar a dormir, que nos previne depois de ir demasiado cedo à noite para a cama. E depois, às 6 da tarde, temos um pico de atividade novamente. Portanto, seria, e há estudos também em adultos que comprovam que, de facto, há uma melhor performance quando, por exemplo, as pessoas que trabalham por turnos dormem uma pequena cesta, ainda que seja, por exemplo, de 30 minutos, mas é suficiente para melhorar todas as nossas capacidades cognitivas. Nas crianças em particular, ou seja, tem um efeito, como já dissemos muitas vezes, o cérebro encontra-se em desenvolvimento e, portanto, o efeito é exponencial, muito superior àquilo que acontece connosco adultos. Portanto, o que acontece na prática é que as crianças têm uma agenda tão complexa de atividades, já desde os 4, 5 anos, que nem sequer nos deixam dormir a cesta, que seria de todo benéfico para a aprendizagem. Inclusive, tem efeitos não só no próprio dia. Sobretudo o primeiro período da tarde, então, não seja tão produtivo. Não é de todo tão produtivo, inclusive as crianças mesmo sonolentas, as das experiências, mesmo depois de acordar e ainda sonolentas, têm uma performance em termos de memória muito superior às outras. E para além disso, estes efeitos estendem-se
ao dia seguinte. Ou seja, basicamente nós precisamos de, quando temos acesso à informação, passá-la da memória a curto prazo, ou seja, da zona do hipocampo para uma zona do córtex. E isto precisa ou faz-se muito melhor durante o sono, em particular depois dos períodos de sono REM que temos durante a noite. As crianças aqui em Portugal dormem até que idade a sexta nas escolas? Nas escolas públicas aos 4 anos já não dormem. Não dormem. Mesmo que tenham necessidade e mesmo que fiquem mais irritadas, mais birrentas. Em alguns casos poderão ter algum tratamento mais adequado, dependendo de criança para criança, porque há crianças em que se nota mesmo muito o déficit de sono, em que a seguir ao almoço começam a ficar muito irritadas. Não é? Depois há outros efeitos secundários positivos, que é um menor índice de infecções, um menor índice de birras e de problemas comportamentais e, no fundo, um bem-estar superior. Não é? Percebe-se facilmente isso, aliás, popularmente se diz... ele está assim mais birrento, porque está com o sono. Exatamente. Não é? Não é? Está na hora de dormir soninho e tal, e portanto dá-se sempre ali. E aquela ideia errada de que ele dorme 12 horas, por isso compensa a sexta que não dorme, está completamente errada, porque não compensa nada. Ou seja, o sono REM que nós temos durante a noite não vai compensar a ausência do sono que a criança tem durante o dia. O intervalo entre é demasiado o início elevado do dia e o dormir à noite é grande. É muito grande e não compensa, porque o tipo de sono é completamente diferente. O sono da noite é diferente do sono da sexta. E, portanto, este tipo de passagem de memória a curto prazo para memória a longo prazo não se dá durante uma noite. Que necessitava mesmo de dormir sexta. a sexta, mas na adolescência. Por outros motivos. Não, porque acordava muito cedo e não me deitava assim tão cedo e depois, a meio da tarde, estava... Mas nos adultos, eu acho que Nos adultos também, é aquilo que nós estávamos a dizer, ou seja, existem estudos também ao nível, por exemplo, das pessoas que trabalham por turnos, em que se nota um aumento de performance laboral para aquelas que dormem a sua sexta. E, nomeadamente, nós, nestes no fundo, períodos. Também trabalhamos um bocadinho por turnos. É. Estamos todos os dias de manhã, é verdade, mas às vezes trabalhamos à tarde, outras vezes temos eventos e trabalhamos à noite. Portanto, é um bocadinho por turnos também. Por isso beneficiaria. Portanto, beneficiamos em dormir a sexta. Há que reclamar um período de sexta para melhorar a performance. Mas nisso os espanhóis põem mesmo estão de acordo com a ciência, não é? Neste momento as nossas práticas não estão de acordo com a ciência. Também mesmo em termos laborais. Há pouco falávamos do horário escolar, que não permite que os mais pequenos durmam a sexta. Mas o horário laboral também não. Não sei se em Espanha se é diferente. Normalmente as coisas estão abertas. Sai ao meio-dia, entrou às 4 outra vez. Exatamente, o comércio abre às 4, não é? Portanto, permite essa meia hora de reforço, não é? De algum modo é como se tivessem dado continuidade aos nossos hábitos ancestrais que faziam variar a nossa atividade em função do dia e da noite. Mas hoje em dia, no mundo de hoje, não é possível fazermos isso. Temos uma série de horários que não são compatíveis com acordar depois de terminar perto das 8 da noite, e onde é que estão as atividades extracurriculares dos filhos? E o ginásio. E o gym. Exato. Não só dorme ou vai ao ginásio. Isto não dá para tudo. Mas já percebemos que, pelo menos... Seria muito importante. Pelo menos a bem dos mais pequenos e do próprio futuro desse escolar e do sucesso, é bom que eles tenham a oportunidade de dormir um pouquinho. Claro. Porque, no fundo, mantemos acordados com atividades, com números, com letras, com o objetivo de que a sua aprendizagem seja melhor e a preparação para a primária seja melhor, quando na realidade seria melhor que eles acalmassem um bocadinho e dormissem a sua sexta para depois poderem aprender melhor e memorizar melhor. E mais um ano é possível, até porque a entrada depois no primeiro Sim, os 4, os 5 anos. Estas experiências foram feitas quer com crianças de 3 anos, quer com crianças de 5 anos e meio, e todas elas beneficiam da sexta. Portanto... Mas o que muitos pais podem estar a pensar lá em casa é assim, mas se a minha filha ou o meu filho dormir a sexta, cá por se deitar muito mais tarde. Pelo menos a minha filha pensava assim, a certa altura. Depende da hora em que a colocamos a dormir a sexta, ou seja, temos que cumprir aquele horário do ritmo circadiano, ou seja, entre as 2 e as 4, logo a seguir ao almoço. É a hora ideal para dormirem a sexta e não tem que ser uma sexta muito longa, ou seja, alguns dos estudos faziam sextas com 80 minutos para os mais novinhos, mas houve variação até aos 30, 40 minutos, portanto tudo depende depois de criança para criança e dos hábitos que a criança também vai tendo, não é? Muito bem.
Gostamos desta sugestão. Doutora, muitíssimo obrigado. Hoje falamos então sobre o sono e em particular sobre a sesta, mas já agora, se quiser colocar alguma questão sobre o tema que aqui abordamos ou deixar ficar alguma sugestão para um próximo tema e para um próximo espaço Génios com Chupeta, sinta-se perfeitamente à vontade para o fazer. Estamos ao seu serviço para utilizar então esta dica. Basta ligar o 760 300 620 e basta ligar uma vez, ficamos com o registro do seu contacto telefónico e será depois contactado ou contactada por elementos da produção para que possa colocar a sua questão, se for caso disso, neste espaço Génios com Chupeta. www.forbabies.pt é o endereço do site que podem fazer então uma visita com as informações e alguns conceitos da doutora Clementina. Estamos a fechar a primeira parte do programa de hoje. Passou a correr, a voar.